Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Ortodoxia, de J.K. Chesterton. Eu sou Joelson Matias e, se alguém prefere o nada, nada lhe posso dar. Oi, eu sou José Guilherme, e quando temos muitas coisas para falar sobre algo, nos faltam palavras. É assim que eu me sinto com esse livro. Oi, meu nome é Karen, e se tudo der certo, seremos todos navegadores. Oi, aqui é Hector, e hoje é dia de perder tudo, exceto a razão. Então é isso, meus amigos, meus queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre esse livro tão esperado, tão pedido e tão aguardado, a Ortodoxia, né? É a primeira vez que a gente vai falar sobre esse autor aqui no nosso podcast, então, como de costume, iremos falar um pouco também sobre a história e sobre o ambiente e as circunstâncias na qual esse livro foi feito. Okay? Antes de começar o podcast propriamente dito, gostaríamos de dar alguns recados. O primeiro é que, caso você queira falar conosco ou mandar alguma mensagem, é só enviar uma mensagem para nós lá no @ocaminhodeguermantes ou nos enviar também um e-mail pelo e-mail ocaminhodeguermantes@gmail.com. Em breve podemos fazer um podcast só para responder as perguntas dos ouvintes. Beleza? Outro aviso é para você que está tendo problemas de contabilidade, se é uma pequena empresa, ou então tendo em vista que estamos no momento de declarar o imposto de renda, você pode buscar a nossa parceria. É só digitar no Instagram, @laura.contábeis, que você vai encontrar esse perfil no qual você pode tirar suas dúvidas, perguntar, contratar serviços, etc. É um excelente profissional, ok? Sem mais delongas, vamos ao podcast. Bem, eu acho que quem já escutou mais de 3 podcasts aqui do Caminho de Guermantes já percebeu que eu sou um grande fã de Chesterton e acho que é um pouco justo eu falar um pouquinho da vida dele antes da gente começar a falar do livro. Vamos lá. Chesterton nasceu em maio de 1874 em Londres. Sua adolescência foi marcada pelo agnosticismo. Interessante a gente pensar isso, né? Ele diz assim: eu era pagão aos 12 anos e um perfeito agnóstico aos 16. Ele escreveu a sua autobiografia espiritual e posteriormente ficou conhecida como Ortodoxia. Ele mesmo descreve assim no início do livro. E nessa autobiografia espiritual nós conhecemos um pouco de como Chesterton enxerga a realidade. Mas é bom a gente ver que antes disso, antes desse modo de pensar dele, que a gente pode dizer que já foi num período mais maduro da sua vida, ele passou por muitas outras fases, né? Ele conta que passou por uma fase de aridez espiritual muito grande, onde ele não ficava contente com os discursos dos materialistas e dos espiritualistas, que criticavam o cristianismo por ser pessimista demais ou otimista demais. E ele sempre ficou nessa tensão. Teve um momento da vida dele onde ele, claro que nós não temos o diagnóstico claro, mas que ele flertou com a depressão muito, muito forte, contam os biógrafos. E isso foi tudo fazendo parte da vida dele, até o momento que ele se converteu, virou cristão anglicano primeiro, muito por causa da mulher, e posteriormente virou católico. E sua esposa também virou católica. Um dos capítulos mais conhecidos e que dão até o nome de um dos apelidos de Chesterton, o Rei dos Paradoxos, é o paradoxo do cristianismo, que tem no seu livro, a Ortodoxia, que a gente vai comentar daqui a pouco, que fala justamente disso, como eu achava interessante os paradoxos que faziam parte da fé cristã e como isso lhe chamou a atenção. E como eu dizia que isso encaixava justamente com o paradoxo da realidade mesmo. Ele ganhou muito destaque na Inglaterra, em outros, apesar de não ter uma formação intelectual formal, né? Ele não era universitário, ele não foi formado em nenhuma universidade, mas como um grande jornalista que era, ele ganhou muita credibilidade e era admirado pelas pessoas que estavam na academia. E também é até interessante a gente pensar na conjuntura que a gente vive hoje, que parece até algo bem distante, né? Que Chesterton participava de muitos debates. Ele lotava teatros para debater com opositores de pensamento, Bernard Shaw, que eu cito aqui só no Wells, isso. E nesses debates eles faziam grandes argumentações e eram justamente pessoas que tinham pensamentos totalmente opostos. E Chesterton era sempre muito conhecido e reverenciado pelos seus debatedores como alguém muito cortês e alguém que sempre utilizava do bom humor para tentar argumentar e levar o outro a mudar de opinião. Eu nunca argumentava simplesmente para
para parecer estar certo, mas eu buscava justamente mudar a opinião do outro e levar a verdade. E era bem provável que depois dos debates eu fosse para uma taberna beber um chopp com os seus debatedores, porque eu era muito fã disso. Ele faleceu, ainda podemos dizer de certo modo jovem, aos 62 anos, em sua casa localizada na Inglaterra. Para referenciar um pouquinho, muito do que a gente está falando aqui, muito do que eu disse, tem lá no site da Sociedade Chesterton Brasil. Vocês que se interessarem, gostarem desse podcast, vão lá no site deles e eles têm muito material bacana sobre esse autor. Eu mesmo já participei de algumas campanhas de financiamento para trazer obras inéditas que não eram traduzidas ainda ou tinham versões muito antigas. E eles têm um trabalho muito bacana, vale a pena vocês conferirem lá. Bem, como o Zé Guilherme já comentou um pouquinho, a ortodoxia ela é considerada, assim, a grosso modo, a autobiografia espiritual de Chesterton. Por quê? Chesterton, nessa obra Ortodoxia, mesmo que pareça a princípio, ela não é uma obra de apologética, entendeu? Então ela não necessariamente é uma obra que se propõe a defender, assim, de modo formal ou de modo estritamente intelectual a apologética cristã, mas ele faz isso de uma maneira indireta, que acaba casando muito com a própria biografia dele, com a própria viagem que ele fez aí nesse descobrimento da filosofia cristã. Ele parte do argumento de que essa obra, ela é como se fosse a viagem de um navegador. Ele se compara a esse navegador. Ele diz que tinha na época, né, muita vontade de escrever uma ficção, um romance sobre um homem que saiu para desbravar novas terras, como um navegador mesmo, e aí ele chega em terra estranha, acaba tratando lá todos como bárbaros, né? Ele achava que estava em um lugar super diferente, mas quando ele se dá conta, ele tinha acabado de descobrir a Inglaterra novamente. Ele estava na terra da qual ele saiu. E ele, né, com essa história cômica, já traz um pouco desse bom humor que Chesterton tem ao longo de todo o livro e ao longo de toda a obra dele, meio paradoxal, meio engraçado assim, mas que no fundo tem um significado muito profundo, de alguém que saiu de sua própria terra, negando tudo aquilo, achando que estava tudo errado e estava procurando por coisa nova, estava em busca de um fim objetivo, em busca de uma verdade. Então ele tem um longo caminho, ou seja, um navegador, né? Ele não está viajando curtos espaços, né? Ele viaja muito, desbrava aí mares até chegar no mesmo ponto do qual ele saiu, significando que nessa busca pela verdade, ele conheceu muita coisa nova, criou muita coisa nova, mas quando ele se deu conta, ele estava falando de uma coisa que ele já existia e com a qual ele era muito familiar. Para a gente entender um pouquinho da ortodoxia, a gente tem que até voltar um pouquinho no tempo, porque eu conto isso no livro. Antes de ortodoxia, eu escreveu Hereges. E o ouvinte que nunca escutou quem é Chesterton, nada disso, você pode ver esses nomes muito fortes e achar que quando o texto é simplesmente, sei lá, um manual de teologia, não, é sistemática, não é isso. Mas os títulos eram realmente assim. E nesse Hereges eu criticava muitas formas de pensamento que estavam em alta naquela Inglaterra que eu vivia. O ceticismo, o materialismo e muitas outras correntes. Só que aí, depois de um tempo, o pessoal começou a dizer, olha, Chesterton, você aqui desceu o pau em todo mundo, criticou todo mundo, qual é a sua forma de pensamento então? Eu disse, tá certo, então vou escrever um livro. E foi lá e escreveu Ortodoxia, que se a gente fosse ver, é quase uma sequência lógica dessa obra anterior. Só pegando uma questão que Karen falou pouco tempo atrás, e também juntando com isso que Zé Guilherme trouxe agora, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência inicial lendo o livro, né? Eu já havia lido o essencial de Chesterton, né? Então eu já havia tido contato com essa escrita mais, como posso dizer, coloquial que o Chesterton tem. É uma escrita diferente, a gente vai discutir sobre isso. É uma escrita diferente, não, como o Zé Guilherme também falou, não esperem nada de comum no jeito que Chesterton fala, né? Na retórica do Chesterton há uma coisa mais diferente, uma certa personalidade em sua escrita que chama muita atenção, mas que me assustou, assim, entre aspas, pois quando eu comecei a ler Ortodoxia, apesar de já saber do estilo de Chesterton, eu esperava ainda assim um livro de apologética. Inclusive, na versão que eu tenho aqui, que é de Zé Guilherme, que ele me emprestou, que é do Mundo Cristão, está catalogado como apologética de cristianismo. Enfim, é claro que essa é uma questão de limitação, de catalogação, enfim.
Porque não é exatamente isso, mas é bem próximo disso. É a mesma coisa do 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Não é exatamente autoajuda, mas ele é catalogado aqui no Brasil como autoajuda. Isso é interessante de se notar. Se você não tem o costume de ver a ficha catalográfica, é só olhar no começo do livro, que tem aí o ano, enfim, e lá embaixo vai ter o tema do livro. Aí sempre são 3 temas ou 4 temas. Em alguns livros ele vai estar lá atrás. É um detalhezinho, mas para quem gosta de livros em geral, pode achar isso interessante. E, aliás, mesmo que ele não tenha um caráter de apologética direta, assim, ele no fundo é de apologética, assim, no sentido de ele fez esse livro como uma resposta à crítica daquela época, né? Como o Zé Guilherme comentou, o livro anterior dele tinha sido Hereges. E esse livro teve muitas críticas, porque o pessoal dizia... Pessoal não, né? Os eruditos da época diziam que ele tinha mostrado ali um lado negativo de todas as filosofias correntes, mas ele não tinha proposto nada para substituir aquilo, entendeu? Então tinha até um sujeito lá, um crítico da época, que dizia, eu vou abandonar sim a minha filosofia quando o Chesterton apresentar a dele. E aí ele escreve esse livro justamente para dar esse contraponto, esse outro lado, aquilo que faltava ele apresentar como uma alternativa melhor a tudo aquilo que estava correndo na época. É como se o objetivo dele não fosse apenas desconstruir, né? Entre aspas, mas ele fazia suas críticas ao mesmo tempo que ele tinha a sua própria filosofia, que no caso seria essa ortodoxia. Acho que me chama muito a atenção nisso é a sinceridade que o Chesterton vai ter, né, em reconhecer essa questão do navegador que reencontra a Inglaterra e em um primeiro momento acredita ter encontrado algo novo, né, e só que não é algo novo, é algo que estava ali, ele só não viu antes. Essa frase inicial da Karen que ela trouxe aí explica muito do pensamento de Chesterton para a escrita desse livro, né? Inclusive, eu só vou aqui ler rapidinho o trecho, né? Que é um trecho bem famoso, eu acho, para aqueles que leem Chesterton, que é isso aqui. Abre aspas. O navegador pensou ser o primeiro a descobrir a Inglaterra. Eu julguei ser o primeiro a descobrir a Europa. Tentei fundar uma heresia só minha. E quando lhe dei o último acabamento, descobri que era a ortodoxia. Fecha aspas. Quando eu li isso, eu fiz uma relação entre a questão mimética proposta pelo René Girard, que eu estava lendo o primeiro capítulo, inclusive eu mandei aqui para o pessoal do Caminho Guermantes, para lerem também, não sei se leram, onde ele fala sobre autenticidade e sinceridade, né? Desse ponto de vista, ele é extremamente sincero, né? Em um resumo geral, no caso aqui, a autenticidade não fala de autenticidade existencial, né? De Kierkegaard, da filosofia existencial humanista, mas sim da autenticidade de aquelas pessoas que se acham originais, se acham alguém que saiu do nada, né? As pessoas que se autoafirmam ou autoafirmam as suas filosofias como se fosse algo novo, né? Como se não tivesse nenhuma base para aqueles pensamentos. Chesterton, apesar de, me desculpe falar assim, mas apesar de, em primeiro momento, ter uma certa arrogância de achar que ele vai propor algo novo, no meio do caminho ele se dá conta, não, isso aqui já existe, né? Isso aqui já tá aí, já tá na sociedade há algum tempo. Eu só tô aqui repetindo, só tô aqui elaborando essa questão, e ele fala isso de uma maneira maestral, assim, até quando a gente consegue visualizar que o objetivo dele também era acessar o povo, né? Ele era um jornalista, ele escrevia para o povo, né? Então a gente também tem que ter isso em vista. Apesar de algumas críticas que eu fiz enquanto eu lia o livro, eu tinha esse em mente, eu sabia, ele tá escrevendo aqui porque ele é um jornalista, tal, né? Eu senti falta, assim, de referências às vezes. Inclusive, eu acho que isso daria à sua argumentação um ar muito mais sincero, porque muitas vezes ele faz algumas referências indiretas, ele só poderia dizer de onde ele tirou a ideia. Mas, no geral, eu acho que sinceridade é algo que exemplifica bem, ou resume bem o pensamento de Chesterton nessa obra. Um outro ponto que eu acho legal é que ele também não se coloca como um filósofo, né, muitas vezes. Então, eu não vejo, por exemplo, ele tentando assumir esse papel. Ele tá ali realmente escrevendo algo uma postura mais humilde, né, por assim dizer. E acho que é algo interessante, inclusive, de se falar, é que justamente essa postura dele, de reconhecer que aquilo não é algo 100% novo, acaba sendo algo novo, porque, pelo menos, a minha percepção é que naquela época não tinha alguém que representasse esse tipo de movimento dentro, digamos assim, da filosofia e dentro da religiosidade. Então, apesar, né, dele ter esse papel um pouco mais de falar com o público e também não ser apenas um filósofo caricato, por assim dizer, ele acaba movimentando de uma forma diferente todo o cenário, né, de debates acerca da religião,
acerca da realidade, enfim. Então acho que é interessante também ver isso. Eu acho que Chesterton exemplifica muito bem o papel do bom jornalista. E não é aquele especialista em economia, especialista em religião, especialista em filosofia, mas é aquele cara que consegue absorver dos especialistas e dos mestres e transformar isso em conteúdo para as outras pessoas. A gente tem que lembrar que sempre que a primeira produção de Chesterton, ele era um cara que escrevia diariamente para o jornal. Teve uma época que ele teve o próprio jornal na Inglaterra. Era muito conhecido por isso. Eu conseguia fazer essa ponte. Isso que Hector falou é verdade demais. Porque eu nunca disse, eu sou um filósofo, eu tenho essa minha filosofia é que eu construí e tal. Não era isso a intenção dele. Eu conseguia fazer essa ponte e sem perder a profundidade dos argumentos, sem perder aquela sabedoria construída. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é válido a gente lembrar o contexto assim, intelectual no qual Chesterton escrevia, né? Inclusive, ele era muito fã de Charles Dickens. E lembremos, quem não ouviu o podcast sobre Charles Dickens, a gente conversou um pouquinho sobre o contexto inglês, né? Naquela época de pobreza, enfim. E que também tinha que acessar um povo que nem sempre tinha a oportunidade ou a condição de estudar, né? Às vezes falta de tempo, às vezes estrutura mesmo, né? Enfim, o século XIX foi bem sofrido para a Inglaterra no geral. E também vai ser bem sofrido após a Segunda Guerra, né? Que Chesterton não chegou a ver, né? A Primeira Guerra também vai ter um certo impacto ali. Enfim, mas é um contexto difícil, né? A gente vê hoje a Inglaterra meio que próspera hoje, mas a gente não pensa, né, que muitas vezes teve algumas crises na Inglaterra, principalmente no século XIX. E isso que vai gerar algumas questões assim, intelectuais, algumas implicações intelectuais bem interessantes, que vão reverberar tanto no jornalismo, como na filosofia, como na literatura, que vai torná-los, sim, naquele tempo, muito mais retóricos. Como a gente falou no podcast sobre Charles Dickens, no final do ano passado, né? Número 30 e pouco, 32 eu acho. Pode procurar aí no nosso Spotify, ou no Google Podcast, ou Apple Podcast. Isso aí. Então você pode procurar lá para ouvir. Muito bom. E aí eu falo sobre essa questão mais crítica da forma que os autores escreviam naquela época. E Chesterton, ele leva muito disso, né? Leva muito disso, dessa retórica, enfim. Às vezes eu acho exagerada. Tô com medo do Chesterton Boys vir me criticar depois das minhas críticas a ele aqui. Mas às vezes eu realmente acho um pouco exagerada a forma que ele se utiliza das metáforas. Muito como Charles Dickens fazia, que também me incomoda isso na escrita do Charles Dickens. Isso aí que você comentou sobre a forma como ele escrevia e o objetivo dele de escrever para o povo em geral, né? Ele não era assim um erudito a ponto de escrever em nível acadêmico somente. É que essa obra, toda a obra de Chesterton, né, todos os debates que eram promovidos com a argumentação dele, mas principalmente essa obra Ortodoxia, ela foi meio que um marco, um divisor de águas na ideia que os eruditos tinham do cristianismo em local de debate. Então, essa obra, ela meio que abriu as alas, abriu as portas para essa renovação cristã intelectual do início do século XX. O cristianismo era uma coisa que não se entrava em debates, né? Quando você citava cristianismo, era risadas, né? Havia ali uma discussão muito forte de naturalismo, eugenia, tudo isso estava muito em voga, mas o cristianismo sempre pareceu ficar de lado, né? E Chesterton promoveu essa grande mudança, então ela teve uma significação social, assim, muito interessante. Digo que antes de Chesterton, teve um grande renome também naquela Inglaterra, foi o cardeal Newman, e Chesterton também era muito conhecido, gostava muito do trabalho que o cardeal Newman fez naquela Inglaterra. Eu que era anglicano e depois se converteu ao catolicismo, um caminho parecido com o de Chesterton, né? Mas eu era cardeal, né? Tinha um alto cargo na igreja e depois virou católico. E isso que Karen falou abre imagem para uma geração inteira. Depois de Chesterton, tem uma geração inteira de pessoas influenciadas naquela Inglaterra. Belloc, que era muito amigo dele, era um historiador que hoje é muito famoso. Nós temos também C.S. Lewis, disse que uma das obras mais importantes da sua conversão foi O Homem Eterno, outra obra dele. Tolkien também gostava muito de Chesterton. E nós temos aí muita gente mesmo que foi influenciada pelo pensamento de Chesterton. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu deveria saber, mas não sei. Em que ano foi escrito, hein? Vocês sabem? 1908, eu acho. 1908. Tá. Eu acho. Nietzsche morreu
pouco tempo ali, né? Porque assim, eu tava pensando sobre a influência de Nietzsche. Lá vem. Eu quero falar, pô. Não é isso, pô? Nietzsche morreu em 1900. Nietzsche se matou por conta Porque, de assim, ortodoxia. Não aguentou. Não, mas é pressão da porque argumentação. parece que Nietzsche tem uma influência muito forte ali, já, né? E tanto que ele cita ele. E faz piadinha assim, no começo indiretas, e depois vai citar diretamente mesmo, né? Fazer críticas diretas a Nietzsche. Só que eu tô pensando assim, como é que chegou a influência de Nietzsche no campo intelectual, tendo em vista que, pelo que eu ouvi falar, ele não era tão conhecido, sabe? Aí eu fiquei pensando, caramba, ele morreu em 1900, né? Aí pertinho. Aí 8 anos depois ele já tava com isso tudo, já tava com essa influência toda, a ponto de Chesterton ter que rebater ele em alguns pontos. Ou tipo, será que era só uma influência inicial e Chesterton teve acesso ao conhecimento por meio de alguns amigos, alguns rivais, entre aspas, que se utilizavam do pensamento nietzschiano? Questão para os historiadores da filosofia. Não, você responder isso aí, não. Engraçado que a gente tava conversando aqui antes de começar o podcast, que a gente tava pensando como seria a estrutura do podcast, sim, como a gente ia falar de cada capítulo, enfim. E a gente acabou falando do primeiro capítulo, né? Assim por cima. Porque é bem isso, a explicação do Chesterton, né? Ele tenta explicar a sua defesa, né? Então é mais ou menos isso que a gente fez aqui, tentar explicar por onde ele começou com sua defesa, ou porquê de sua defesa. Joelson tinha comentado ali agora há pouco sobre a forma como Chesterton usa as metáforas, né? E realmente isso às vezes parece exagerado, principalmente porque metáfora hoje em dia, e na literatura que a gente costuma consumir, né? Ela é um recurso linguístico usado raramente. Raras vezes você encontra metáforas e geralmente tem objetivos muito específicos. Mas aqui Chesterton usa a todo momento para exemplificar aquilo que ele está querendo dizer. Isso, apesar de ser exagerado, é um recurso muito interessante e que tem total coerência com a visão que ele tinha da própria psicologia humana e de como que os seres humanos se viam no mundo e de como que eles entendiam as coisas. Então Chesterton ele parte do pressuposto de que a psicologia do homem ela é meio que dual. Ela envolve mistério e conforto, no sentido de existe na psicologia do homem uma ânsia por aventura, que aí está envolvido tudo, a imprevisibilidade da vida, o pavor, o medo, a morte, e o aconchego, no sentido de previsibilidade, controle, planejamento, segurança. Resumindo, o homem quer sentir que o mundo é hostil, que permita que ele tenha aventuras, que tenha um pouco de mistério, que seja desconfortável e, ao mesmo tempo, que seja como um lar, em que ele tenha descanso. E toda essa dupla harmonia aí, né, essa dualidade mesmo de como a gente vê as coisas, como a gente precisa se sentir diante do mundo, ele chama isso de romance. Ele não necessariamente chama isso de romance, mas ele diz que é isso que o romantismo fez, ou é isso que a gente encontra nos livros de romance. É sempre é uma consolidação dessa psicologia. Existe o medo, existe a aventura, mas existe o conforto, existe o retorno, né? Aliás, muito a ver com o nosso episódio sobre a jornada do herói. Ele fala que isso aí é essencial da própria condição humana. E, justamente por causa disso, por causa dessa perfeita harmonização entre o familiar e o desconhecido, né? Ele diz que o cristianismo é a principal reprodução dessa filosofia. A fé cristã é a crença que melhor reproduz, que melhor produz essa psicologia desse homem que ao mesmo tempo espanta-se com o mundo e encontra ali o seu lar. Então ele promove muito desse espanto com a realidade. Acho que esse é o principal ponto, pelo menos é o que mais me chama a atenção na filosofia dele, não só em Ortodoxia, mas nos outros livros também, de você se espantar com aquilo que é comum, né? Então a metáfora sai muito daí. O nível de argumentação de Chesterton nesse livro, ele é muito prático, muito didático, né? Bem ilustrativo. E não somente para ilustrar, para deixar a coisa mais palatável, para refletir essa psicologia aí do espanto com o normal, com o comum, mas também para provar que o cristianismo é uma ética vivaz, no sentido de é algo vivo, é algo cheio de força, cheio de cor, cheio de poesia. Então ele parece ter um esforço muito forte nesse sentido aí também, para contrapor aquela ideia de cristianismo que se tinha na época e que muito se tem hoje em dia, principalmente atualmente com esse retorno aí dessa ideia de ascetismo, né, daquela contemplação tênue e meio escura, daquele misticismo meio morto às vezes.
ele quer contrapor isso, dizendo que o cristianismo é, na verdade, uma grande poesia, muita beleza, muita alegria, uma coisa viva. Então, tudo isso aí faz parte da forma como ele escreve e reúne muito da principal argumentação dele no livro. É até legal porque no início do livro ele fala que ele está escrevendo, né, ele está argumentando ali justamente porque na visão do povo, o cristianismo tinha duas características que, ao mesmo tempo que eram antagônicas, eram amplamente aceitas. Então eram críticas ao cristianismo, apesar de antagônicas, e que ele vai tentar rebater. A primeira, né, que o cristianismo era muito otimista, e a segunda era que era muito pessimista. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha, né, esse contexto onde as pessoas criticavam o cristianismo por um quesito, que seria dele ser muito otimista, quando você virava o jogo e tentava fazer algum tipo de argumentação, o outro lado também caía com uma argumentação contra o cristianismo, dele ser muito pessimista. Então ele escreve isso como uma forma de tentar rebater tudo isso também, né? E é aí que vem esse paradoxo, né? Acho que mora muito aí nesses extremos aí, nessa tentativa de elaboração dos extremos, é que mora as suas respostas paradoxais. E disso que Karen fala aí agora sobre as metáforas, já retomando essa questão que pode ser que volte várias vezes, né? Não é que todas as metáforas sejam ruins. Na verdade, a maioria são boas. É por isso que muita gente gosta, por isso que em alguns pontos são muito bem argumentadas, né? Tendo em vista que os argumentos são quase todos feitos em metáforas. E para que esses argumentos sejam bons, logo, é necessário que sejam boas metáforas. O problema para mim é quando tem muita metáfora em cima da outra e que, tipo, ele tenta explicar uma metáfora com outra metáfora e no final parece que não disse nada. E aí, pra mim, realmente foi bem complicado isso. E aí eu até fiz essa crítica no grupo, falei assim, como ensaísta também não é legal ler ele. Não, eu não achei realmente interessante lê-lo. Até tirando, né? Sem ser o melhor livro. Mas enfim. Verdade. Mas aí, sobre as metáforas, tem metáforas muito boas. E eu queria pontuar logo essa aqui, que tá no segundo capítulo, que é a do maníaco, que ele vai falar sobre, assim, sobre a loucura, né? Nesse capítulo ele vai ter duas metáforas, uma que eu achei bem ruim, que é a dos dois tipos de louco, né? O louco poeta e o louco lógico. Achei horrível essa metáfora. Só que a primeira metáfora é muito boa, que é a quase do psicopata, como a gente entenderia hoje, né? Numa nomenclatura mais pop. Ele é falando aqui sobre o psicopata. Ele tava andando com um conhecido dele, um grande editor de sucesso, e eles estavam na rua e viu um cara passar, e aí esse editor fala assim, olha aquele cara ali, ó, aquele cara vai longe, vai progredir mesmo, porque ele acredita em si mesmo. E aí o Chesterton, aparentemente, um cara muito bem afiado, que sempre tinha boas linhas de raciocínio, né, no dia a dia. Eu acho que isso fica bem exposto quando vemos que a sua filosofia é prática, como a Karen trouxe. Pensou assim, caramba, como assim acreditar em si mesmo é uma coisa boa, né? E é como ele diz aqui, é como se fosse algo, um lema da modernidade. Acreditar em si mesmo, ser autossuficiente, quase como criaturas ex nihilo, né? Criaturas que só dependem de si e criaram a si mesmo, né? Quase divindades. E aí ele pensa, caramba, sabe quem também acreditava em si mesmo? Napoleão, César. Sabe quem mais acreditava em si mesmo? Um lunático, que tá lá no sanatório Hemwell, que ele dá o exemplo, né? Que é um sanatório próximo da região que ele morava. E isso aí me lembrou, mais uma vez, do Raskolnikov, né? Até porque ele fala aqui do super-homem, e o Raskolnikov nada mais é do que um super-homem que falhou, no caso. Então, pra mim, nesse ponto aí tá tudo interligado aí. Acho que foi legal ver essa metáfora, tendo em vista a minha realidade, né? Não sei se essa metáfora foi mais legal porque a gente já fala aqui de Napoleão, de Raskolnikov, ou do super-homem, indiretamente no caso, mas foi muito massa. E aí ele tem outra também, que é a do gato, né? Ele vai falar sobre a moralidade, né? Tem uma moral, né? Há uma coisa melhor que outra, existe uma verdade nisso tudo. E aí ele tem esse trecho que é massa, eu até vou ler aqui ele na íntegra. Ele fala assim, abre aspas, os santos mais poderosos, assim como os mais poderosos céticos, tomaram o mal positivo como ponto de partida de sua argumentação. Se for verdade, como certamente é, que o homem pode sentir uma felicidade extraordinária em esfolar um gato, então o filósofo religioso só pode fazer uma dentre das duas deduções. Uma dentre das duas deduções. Ou ele deve negar a existência de Deus, como fazem todos os ateus, ou deve negar a presente união entre Deus e o homem, como fazem todos os cristãos. Os novos teólogos parecem pensar que uma solução altamente racionalista é negar o gato. E, primeiro, há uma questão de verdade, né, aqui. Não é sobre isso exatamente que ele está falando, mas há algo certo, né? Há algo moral ou imoral? Há uma cultura moral superior à outra? Um exemplo bem extremo que a gente pode dar é, se as coisas são relativas, como os rivais de Chesterton tanto pregavam ou diziam,
dizia ou queria que os outros acreditassem, se tudo é relativo, porque um nazista não estaria fazendo um ato relativo ao assassinar judeus, né? Se não há cultura melhor que outra, ou um pensamento filosófico melhor, moralmente falando, como é que eu vou saber se exatamente um genocídio judeu é errado ou não é? E aí, eu acho que ele chega aqui na conclusão muito interessante, que os racionalistas, depois a gente vai discutir sobre o termo racionalista aqui, mas ele fala assim, que os racionalistas negam o gato, né? Negam que a existência daquele fenômeno. É o mais fácil, né? É o que o Mário Ferreira dos Santos chamaria de negativistas na sua invasão vertical dos bárbaros. Inclusive, eles estão bem próximos aqui, assim. Muitos se parecem, né? Em suas escritas, só que o Mário Ferreira dos Santos tem uma questão mais filosófica nos seus escritos. Joelson pode não concordar muito, mas eu gosto muito da outra metáfora também desse capítulo, quando ele trata do poeta louco, né? Acho que eu já falei até dessa frase em um outro podcast, né? Ele compara o poeta e o louco. Ele diz que o poeta é aquele que coloca sua mente nos céus, e o louco, ele tenta colocar os céus dentro da cabeça, e a cabeça estraçalha. E eu fazendo essa comparação, a comparação que ele transforma em narrativa em um outro livro dele, que é O Poeta e os Lunáticos, que ele transforma em uma série de contos um poeta detetive, que é a cara de Chesterton, isso. E os lunáticos que cometem os crimes, eles são bem racionalistas, ele coloca o poeta como aquele que às vezes é meio desligado e tal, o pessoal acha que ele é meio pesado às vezes, aí no fim ele tem a sabedoria. Se a gente fosse voltar um pouquinho, talvez fosse um pouco como Joelson pode falar isso com mais propriedade, como Don Quixote. E muitas vezes as pessoas consideravam ele louco, né? Aí, em meio a tantas coisas que ele passava, ele se mostrava mais sábio do que os que se diziam sãos. E essa metáfora, eu acho que é esse o poder das metáforas, né? Faz com que a gente pense sobre algumas coisas, se aprofunde em algumas coisas que a gente possa ter tido em algum momento algum relance, né? E esse racionalismo que o Joelson disse, que a gente vai trazer, porque é um tema recorrente na obra, esse racionalismo exacerbado, que estava muito em evidência naquele período, que é a ideia de, realmente, você, como é que eu poderia dizer? Porque esses racionalistas que viviam naquela época, eles partiam de pressupostos e chegavam a duvidar da própria realidade, você entende? É como se você partindo... eu acho que é outra comparação que eu falo dos céticos, né? Olha, se você está conversando com um cético, você não tem que tentar tirar o ceticismo dele. Você tem que fazer ele chegar ao ápice do ceticismo. Ele vai duvidar do próprio pensamento. Porque se ele duvida de tudo, porque ele vai acreditar no próprio pensamento que ele está gerando, formulando naquele momento. Porque isso vai ter alguma conexão com a realidade. Então, até nesse tipo de razão que nós vamos exercer, nós temos que ter um pouco de fé, de certo modo, para acreditar que as nossas conjurações que temos na mente têm alguma correlação com a realidade fática que nós estamos vivendo. Então, esse racionalismo que vivia naquela época seria justamente cortar isso. Um racionalismo que acaba ferindo a própria racionalidade, no fim das contas. Eu venho tentar trazer novamente isso, essa visão de mundo, digamos assim, mais saudável. Eu enxergava nos poetas, por exemplo. Já que a gente tá aqui nesse ponto, eu queria trazer logo essa discussão sobre o racionalismo aqui. Bora lá, vamos ver. A gente chegou a uma conclusão aqui sobre esse racionalismo que o Chesterton tá falando, beleza? Vamos lá. Eu achei, a princípio, que o racionalismo dito por Chesterton era um empirismo, sabe? Tipo, só é real aquilo que eu consigo ver, né? Tudo que é incognoscível não é real, entendeu? Ou eu consigo ver, eu consigo, como o próprio nome já diz, processar pela minha razão, né? Deus não é algo processável pela minha razão, porque Deus não é testável em laboratório. Não tem como testar o ser, né? Então, mesmo que ele exista ou não, independente dele existir ou não, mesmo que ele exista, não tem como testar. Então, o racionalista nunca vai chegar a esse ponto. Só que aí, eu fico confuso nesse ponto, que é, você Guilherme falou agora, o realismo de Aristóteles e tal, né? Então, o realismo de Aristóteles, assim, entre aspas, né, é a ideia de que, por meio dos meus sentidos, eu consigo chegar em conclusões elevadas. Por exemplo, é como se a realidade me desse os lastros da metafísica, né? A metafísica não está separada do mundo exatamente. Claro que está em outro plano, se você for para uma apologia, ou apologia não,
importância de apologia, né? Se você for ver uma apologética cristã assim mais pesada, com certeza Deus e o plano da Terra estariam separados, né? Mas de modo geral é como se fosse possível, não sei se a Igreja Católica acredita exatamente nisso. Eu lembro que o padre Paulo Ricardo falou sobre isso, não sei de que lado tava ali, esqueci faz tempo. Que é possível, acho que é assim, os católicos acreditam assim, Zé Guilherme pode confirmar. É possível sim conhecer a Deus por meio das suas estruturas de realidade, beleza? Beleza. E aí era isso que eu fui pensando, caramba, Chesterton não fala sobre isso exatamente nunca. Ele fala sobre o misticismo e tal, ele nunca defende a capacidade do ser humano, por meio da razão, chegar até Deus, ou então até o ser, até o ente, o cosmos, o logos, enfim. E aí eu fiquei pensando, Chesterton estudava, né? Eu sei que ele era um filósofo, eu sei que a tentativa dele não era de filosofar, mas ele estudava São Tomás de Aquino. Então eu achei a princípio que ele ia tender a explicar o mundo assim. Só que aí eu pensei, se ele tá em lutas retóricas, né, em debates retóricos de alto nível, assim, que o pessoal ia pegar pesado, ele nunca iria defender o lado racionalista, por mais que fosse necessário ou que fosse verdade. Por exemplo, ele não ia colocar o plano racionalista ali porque alguém com racionalismo exacerbado iria negar a metafísica. E aí eu acho que é por isso que ele não coloca o racionalismo do sentido aristotélico, no caso, realista, em debate. Vocês sentem isso? Fez sentido o que eu falei? Vamos lá. Quero saber o que vocês acharam enquanto liam. Eu acho que isso que você falou é verdade. Os argumentos, se vocês forem observar em prol da existência de Deus ou algo disso, eles sempre partem da realidade para as suas consequências, para as suas raízes, de certo modo. Então, tem um trecho de São Paulo em uma das suas cartas que ele fala isso, né, a partir das coisas criadas. E vamos dizer assim, as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, a causalidade, o movimento, tudo isso parte dessa premissa, das coisas criadas. Tem um nomezinho latim que explica isso, mas eu não me lembro esse tipo de argumento o que seria. Chesterton com certeza não negava isso. Mas eu partia de outro tipo de vista, é outro tipo de argumentação, né, o que ele utiliza. Eu também pensei nisso da primeira vez que eu li o livro, porque em algum momento eu cheguei nesse livro de uma maneira bem aleatória, eu imaginava que poderia ser isso também que já está falando, de uma apologética mais voltada, sei lá, aos argumentos dos doutores da igreja, tal, esse tipo de coisa. Só que, como o Joelson disse, o contexto dele influenciou muito, de início eu concordo. Então, mesmo eu acreditando nesses argumentos, eu acho que ele não fez uso muito pelas condições e pelo que eu procurava mostrar. Sim. O que eu dava ênfase, né? A diferença entre os católicos sempre vai ser uma diferença de ênfase. Se você for observar, por exemplo, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que são 2 doutores que o pessoal fala muito, né? Ambos eram católicos, ambos tinham fé católica. E quando a gente vai ver, tem diferença nas filosofias dele, e quando a gente vai observar mais fundo ainda, são basicamente diferenças de ênfase. E ambos tinham a mesma fé, mas davam ênfase em pontos diferentes, em coisas diferentes. Então, eu acho que é isso. Sim. Aquela coisa de ter a fé antes de tentar entender a razão. Sim. É, verdade. Mas assim, tá, nisso a gente concordou e tal. Massa. Acho que tanto pra mim quanto pro ouvinte ficou mais claro essa questão. Eu realmente preferi que fosse algo mais lógico. Não sei, acho que é de mim mesmo, do meu estilo. Mas eu entendi. Mas assim, a minha pergunta agora será que seria possível ele discutir com esses caras assim, racionalistas, a partir desses preceitos tomistas? Será que ele fez isso alguma vez? Só viajando aqui, tu sabe alguma coisa assim, Zé Guilherme? Ou algum texto que seja mais assim? Ou todos os textos dele vão pra esse lado, mais de exaltar primeiro a magia por trás, pra que depois essa pessoa pudesse chegar à razão? Caramba, porque esse Chesterton é muito excêntrico. Teve muito livro dele, né? E eu ainda não li e provavelmente não lerei tudo que eu tenho escrito. Mas num debate desse tipo, eu fico imaginando outro caminho que eu tomava, sabe? Eu posso até conhecer, eu tenho uma biografia de Santo Tomás de Aquino, mas vamos dizer, num debate com um cético assim, tão racionalista, eu acho que eu não iria levar para esse caminho. Eu fico imaginando que eu ia fazer o seguinte, olha, porque essa frase que eu tinha dito há pouco tempo do cético se questionar tudo, eu acho que eu acho que eu ia levar para esse caminho, tá? Você está se questionando de tudo isso, então, por que você acredita no seu próprio pensamento? Então, eu acho que eu ia levar para esse ponto da argumentação. Então, eu não sei. É uma figura que realmente eu não sei o que eu falaria em um debate desse tipo. Eu acho que aí entra um pouco do que ele fala sobre insanidade.
lá no... Não sei se é o primeiro ou segundo capítulo, mas pelo contexto que você trouxe, a minha impressão seria de que ele não necessariamente iria tentar trazer algum argumento racional, mas pelo que eu vejo, ele tenta enfatizar muito o lado do mistério e o lado do encantamento, né, da própria vida mesmo. Então ele não tenta, por exemplo, trazer alguma comprovação de Deus, mas ele tenta fazer com que você enxergue a realidade de uma forma que lá no final você consiga ver algo maior do que o que existe por aqui. Então, tipo, ele não fica muito preso em argumentos lógicos ou algum tipo de racionalização que comprove a existência de Deus, como alguns filósofos mais atuais, como William Lane Craig, tenta fazer. Eu acho que a ideia dele é justamente de focar nesse outro lado, no mistério, no maravilhamento, que para ele, inclusive o que ele vai falar lá no capítulo do, como é? Mundo dos Elfos, né? Um negócio assim. Sim. É justamente essa ideia, assim, de tentar tirar essa racionalização que existe para tentar colocar o cristianismo dentro de um papel mais... Qual seria a palavra exata? Significativo. Não, é adotar uma postura diferente, né? Deixa eu tentar... De pegar o cristianismo não numa ênfase de comprovação de Deus ou da existência de Deus, mas de colocar na rotina, no dia a dia e na tua própria visão de mundo uma forma de enxergar algo para além do que está aqui na realidade. Então acho que o que ele tenta fazer é justamente isso, ele se relaciona, né, justamente com a ideia da insanidade, porque ele fala, né, que basicamente que a insanidade é quando você utiliza a razão sem razão, por assim dizer. Então você está sendo muito racional para algo que não necessariamente vai levar a um final delimitado. Por exemplo, talvez para ele fizesse sentido levar argumentos lógicos que confirmam a existência de Deus. Para ele talvez fizesse sentido, mas ele não necessariamente tenta enfatizar isso. Só que, para ele, o que realmente não é válido é você utilizar de argumentos racionais, empíricos e assim por diante, sem necessariamente levar a um ponto final, simplesmente como uma forma de tentar negar, uma atitude meio niilista, assim. Você tentar utilizar a racionalidade e o empirismo para tentar negar tudo, por exemplo. Então, acho que ele vai muito mais nessa outra ideia, não de comprovação, mas de mudança de comportamento, mudança de visão do mundo a partir dessa lógica, desse mistério, desse desconhecido, do maravilhamento da vida, né? Ele encara muito a vida como uma arte, né? Ele fala, inclusive, em alguns momentos. Acho que a pegada dele é diferente mesmo, ele não tem essa intenção de argumentação e comprovação. Era E aí, como nesse se... ponto, deixa eu não falar mais tempo. Vai. Era como se esse racionalismo que eu criticasse fosse aquele racionalismo que, utilizando de fatos empíricos, tentasse provar justamente que o microfone o qual eu estou falando nesse momento não existe, entendeu? É a razão descolada da realidade. Ela está acima da realidade. E a partir disso eu vou conseguir desconstruir a realidade. Então, quando se tem esse descolamento da realidade, da razão, nós corremos esse risco, né? E eu até falo, um dia teremos de provar que a grama é verde. Uma dessas frases mais famosas aí, que tem um bocado de canto. Ninguém nem leu e posto. Mas eu também não critico porque Chesterton era um frasista. O cara, se vivesse na era do Instagram, tinha muitas Twitter frases aí é boas. relógio, Twitter são 144 caracteres, dava para os aforismos de Nietzsche, como você disse, encaixava melhor. Mas é muita frase de efeito, que eu tinha em suas obras, eu conseguia focar, que sintetizavam algum conjunto de ideias que eu tinha, né? E realmente parece um racionalismo bem exagerado, assim, do jeito que você descreveu mesmo. E também parece que o foco dele tá mais nesses dois aspectos do racionalismo, que é mais a determinismo, né, e o individualismo. Os argumentos que ele tem, parece que esses são os dois aspectos mais combatíveis aí do racionalismo. Primeiro, o determinismo, que falava sobre o livre-arbítrio. Ele até comenta, tem uma frase lá que eu até quis duvidar, porque pareceu tão absurdo. Um escritor lá que dizia que o livre-arbítrio é uma demência, literalmente uma demência, porque implicava ações sem causa. E as ações de um louco seriam sem causa. Então, tipo assim, negar o livre-arbítrio por pensar que seriam ações sem causa. Então, realmente parece uma coisa exagerada. Mas, principalmente, o individualismo. Pelo menos eu percebi aqui que ele fala muito contra esse individualismo. Ele, inclusive, cita o Marco Aurélio e todos esses estoicos. Isso tem muito a ver com aquilo que ele falou sobre acreditar em si mesmo. O racionalismo, ele é essencialmente individualista porque reduz tudo a você, né? E o maravilhar-se com o mundo implica justamente em abandonar-se a si mesmo, né? Para você admirar alguma coisa, você precisa colocar algo em off ali em você. O racionalismo vai totalmente contra essa ideia. Então, todo esse mistério do mundo, todo esse argumento central dele
vai totalmente contra o racionalismo, né? Principalmente nesses dois aspectos. Eu tava vendo uma aula sobre Nietzsche, né? Não sei se você também viu, cara. E eu fiquei pensando sobre como... Eu sei que no argumento não parece, né? Mas como Nietzsche e Chesterton, por incrível que pareça, têm isso em comum de estarem lutando contra um racionalismo exacerbado, né? É claro que os nihilistas vão seguir um racionalismo, mas a princípio tem aquela coisa de Nietzsche, né? Do Dionisíaco e Apolíneo, né? De não ser tão racional nas coisas que você faz, não seguir a ordem tanto assim, né? E aí que ele vai criar toda essa sua filosofia imanentista e negar o céu, né? E assim, não sei se faz sentido, mas pega aí, só no fundo, no iniciozinho assim, né? Na base das bases, eles têm isso em comum, né? De tipo, ir contra esse racionalista exacerbado. É claro que o niilismo vai cair um canto e ele vai cair no cristianismo, que a gente já sabe o que é o cristianismo, né? Que não vai ser uma coisa que vai negar e sim confirmar, ou então buscar algo que está além de nós, né? E eu fiquei pensando nisso, achei um tanto interessante ver por esse ponto de vista. Inclusive... Falar lá do capítulo, pô, foi mal. Só veja aqui. Inclusive, eu não acho que Chesterton, né, falando em contexto, falaria assim nos dias de hoje. Porque eu tava tirando onda no podcast no início, com o Zé Guilherme, dizendo que Chesterton é meio emocionado, né? Porque ele sempre puxa mesmo pro místico. E o místico tem um quê de emoção, né? Não que isso deva ser negado, só tirando onda. Porque hoje em dia a gente preza muito pela emoção. Eu acho que Chesterton não iria prezar tanto pela emoção hoje em dia, não. Ele ia ter que dar uma freada assim, botar um pouco de racionalismo aí, pra ver se andava, né? Ele até... Eu acho que ele criticaria o sentimentalismo dos dias de hoje. Não sei o que o Zé Guilherme aí acha. Acho que na primeira fase de efeito ele ia ser cancelado. É verdade. Não, mas aí, se a gente fosse ver muita gente, caramba, para ver como o nosso período histórico às vezes é censurador, né? Meio tanta liberdade, eu imagino, por exemplo, Nietzsche sendo cancelado. Claro. E não é alguém que eu tô dizendo, eu admiro muito da perseguição. Não, mas caramba, a gente que se diz tão livre pensador, pensa o auge da liberdade. Eu não sei se a gente teria tanta liberdade assim, não. Mas enfim. Como diria Jordan Peterson, pelo menos a gente tá sendo caçado e morto. Pensando por esse lado tá melhor. Nesse lado tá melhor. Mas tá que ponto, né? Sempre a gente pode olhar como a taça meio cheia. Uhum. O que você tinha dito no início? Ele perguntou pra mim. Chesterton iria ser contra o sentimentalismo, porque eu propus, sugeri que ele soa muito sentimentalista, e que hoje em dia a gente tem uma sociedade que é estranhamente racionalista e tipo, tem um pior dos dois lados, né? Meio racionalista e meio sentimentalista, e tipo, só o pior de cada lado, e não consegue juntar os dois. Sim. Concordo. Acho que é bom a gente ver isso, que sempre quando analisar um pensador, analisar dentro do contexto dele, né? Então, eu acredito que sim, ele poderia dar muitas contribuições de um lado contrário também. Bem, passando para um dos capítulos mais famosos, mais conhecidos desse livro, eu acho que talvez possa ser o mais conhecido depois dos paradoxos do cristianismo. Ele trata justamente dessa questão do maravilhamento que Hector já trouxe, já comentou muito bem, e eu encontro nos contos de fadas essa visão saudável do mundo, vamos dizer assim. Ele fala logo no início que os livros com maior bom senso que ele leu na vida são os contos de fadas. Aí você pode dizer, que exagero, meu Deus do céu, mas é o jeito hiperbólico de Chesterton falar. Isso aí você tem que se acostumar. Porque... Isso é fixação infantil. Que isso? Enfim, do jeito hiperbólico dele, ele consegue desenvolver isso depois, porque ele diz o seguinte, ele deixa bem claro, a partir de exemplos e contos de fadas, que a realidade que eles tinham naquela situação específica, por exemplo, a Cinderela ou qualquer outro personagem que eles tinham, era dada a eles. Eles estavam inseridos dentro daquela realidade. E que diante daquela realidade, nós que éramos estrangeiros daquele mundo, nos maravilhávamos com as fadas e com tudo isso. E ele traz isso para a nossa realidade, porque de certo modo nós perdemos o maravilhamento diante da nossa realidade, por costume ou por qualquer outra coisa. E ele diz, o mundo nunca vai perecer por falta de maravilhas, mas pela falta de capacidade em maravilhar-se. E esse é talvez o resumo perfeito desse capítulo. Não sei nem se é nesse capítulo que tem essa frase, mas se for, é
um resumo perfeito, porque ele consegue trazer isso, essa visão de mundo que eu enxerga e como isso encaixa com o fato dos contos de fadas trazerem essa sanidade pra gente. Eu acho massa que quando Karen falou, né, ela falou justamente sobre os argumentos dele irem contra o individualismo que tem na linha de raciocínio racionalista. E aí nesse capítulo ele realmente traz uma argumentação muito forte de uma maneira mais coletiva, né? Então, basicamente, um dos principais argumentos aí desse capítulo primeiro, ele faz uma defesa à democracia, né? Ele deixa isso muito explícito. Ele tem uma crença muito forte pela virtude do homem, né? É uma forma dele enxergar muitas possibilidades, muitas capacidades na nossa própria organização. Então, ele tem essa veia, digamos assim, mais democrática. E aí, justamente, um outro segundo ponto que se relaciona com isso é sobre a crença dele na tradição. Então, justamente aliando essas duas coisas, a tradição, que seria o conhecimento, né, de todos os nossos ancestrais, toda a nossa cultura, os rituais que a gente já teve, enfim, aliando a democracia, ele vê justamente uma relação muito forte entre esses dois elementos. E aí o que ele tenta trazer é a reflexão, mas por que hoje a democracia, por assim dizer, parece ser tão oposta, né, ao que a gente conhece como tradição? E aí, tentando deixar de uma forma mais caricata, portanto mais didática, é como se ele perguntasse assim, por que todos esses movimentos de esquerda, por assim dizer, mais extremos, por que eles vão tão contra a tradição, se a tradição tem, inclusive, elementos que podem reforçar uma lógica mais coletiva do mundo, ao invés de individualista? Então ele traz isso muito forte, né? E tem uma frase dele que é muito marcante, que é justamente quando ele fala que a tradição é a democracia dos mortos. Então ele tem essa veia muito forte, né? E basicamente o que ele prega por aqui é que a gente consiga ouvir o que a tradição tem a nos dizer, o que é que a gente pode aprender e aplicar para tornar nesse meio a realidade uma forma mais de um bem comum, né? Uma forma de vida mais virtuosa. E essa não é intuição nem assim puramente cristã, né? Se a gente fosse fazer que nem o C.S. Lewis, que tenta ver em outras civilizações a mesma linha de raciocínio. Muitas tradições, várias religiões diferentes veem na tradição algo maior, né? Os ancestrais, né? Inclusive, em alguns movimentos sociais também, hoje em dia, a gente vê muito isso, né? E a gente fica pensando muito como, ao mesmo tempo, essa democracia, que é muito importante pra gente, por vezes soa como uma negação, né? Dessa tradição. Sendo que a tradição é a estrutura da democracia, desse ponto de vista aqui do Chester. Sim, exatamente. E nesse capítulo, parece que ele faz uma tentativa de dizer que o mundo não se explica a si mesmo. Então ele começa tentando provar isso pra gente. O mundo não é autoexplicativo. Existe uma lógica por trás disso, que relacionada a essa lógica está a própria mágica, essa mágica que existe na fantasia dos mitos que a gente já comentou aqui. Então o mundo não se explica a si mesmo, a mágica do mundo deve ter algum sentido e que esse sentido necessariamente deve ter alguém que lhe dê origem. Então há por trás desse sentido uma inteligência, um alguém. E por meio dessa tradição que a gente comentou agora há pouco, é que ele encontra esse alguém que dá sentido a tudo isso. E aliás, no começo do livro, se eu não me engano, no prefácio, alguém comenta que essa analogia do marinheiro tá tanto nessa ideia aí do navegador que descobre a mesma terra da qual ele saiu, quanto em alguém que, numa ilha deserta, começa a descobrir várias relíquias, imagina assim, espelhos, joias, coisas perdidas de uma civilização antiga, e que ele faz essa metáfora para mostrar justamente essa tentativa de desvendar essa civilização que um dia existiu e que era justamente essa terra que ele acabou encontrando depois de muito navegar. E essas pequenas partes, essas moedas de ouro, essas bússolas, essas roupas finas, são sinais, são vestígios de uma civilização que representam justamente essa tradição que a gente comentou aqui e que dá voz a esse sentido que existe por trás dos mitos. Por meio dessas peças ele encontrou a tradição. Agora tem uma coisa, Chesterton é um desafio se você for tentar encaixar eu em algum canto. Porque aí você imagina, ele tá fazendo esse apelo à tradição, o bicho é um conservador, deve ser um reacionário, não sei, alguma coisa assim. Aí quando você vai ver, eu disse, olha, sabe qual é o problema dos conservadores e dos progressistas? Os progressistas estão sempre procurando novos erros e causando novos erros. E os conservadores estão sempre tentando evitar que os erros que existem sejam consertados.
Então, ao mesmo tempo que ele faz esse apelo à tradição, como democracia dos mortos, como a gente respeitar toda uma sabedoria, todo um arcabouço de conhecimento que existe e que foi transmitido a nós, essa visão humilde da realidade, como também respeitar a opinião dos outros. Eu gosto muito dessa ideia de ouvir as pessoas, ouvir a população. Você não consegue encaixar eu em um círculozinho fechado, porque eu entendo que existem problemas que surgem e que a população, as pessoas devem estar ativamente relacionadas na resolução dessas questões. Nós muitas vezes não vamos encontrar essas soluções no passado, porque não eram questões pertinentes ou que sequer existiam naquela época. Mas que se utilizando daquele arcabouço de conhecimento que existiu e que nos foi transmitido, nós possamos progredir de uma forma a resolver os problemas que são concretos para a gente. Então, esse é um parêntese bem importante da gente fazer. Então. Pô, o cara tá em cima do muro ali, pô. Complicado. Não, eu entendo esse ponto, mas realmente, às vezes, eu acho que às vezes ele tenta ser muito imparcial em coisas que nem precisaria ser. Tipo, ele fica assim, não, a gente tem que estar mais pro lado, pro outro, eu sei que o equilíbrio é a virtude, não tô rebatendo ele disso não. Mas às vezes realmente me incomodou essa tentativa de imparcialidade, em alguns momentos específicos. Não lembro exatamente o que foi, mas tipo, teve uma coisa que ele escreveu lá que eu achei, caramba, ele não precisava ser tão imparcial assim. Porque, como eu falei, não estou falando que é exatamente o contexto de Chesterton, ou o caso dele, mas às vezes uma tentativa de imparcialidade faz parecer que você é superior àquilo. Talvez Chesterton realmente fosse um homem acima do seu tempo, mas no geral, pessoas isentonas, nos dias de hoje, elas acham que elas são isentas porque elas são superiores, né? Tipo, elas estão além do bem e do mal ali, entendeu? Cara, eu tô começando a achar que Chesterton é um duplo do Nietzsche. Ou Nietzsche é um duplo do Chesterton. Beleza, pô. Quando você começou essa frase, eu já imaginei. Não, ele não vai falar isso. Ele fazia pela arte aí, pô, tá vendo aí, ó? Mesma coisa. Nietzsche também fazia pela arte. É um duplo, pô. Só que era o contrário. Vai ser massa o debate, hein? Pô, isso é massa. De um lado, o anticristo, do outro, o ortodoxia. Do outro, o arauto do cristianismo naquela geração, pô. Isso. Meu Deus. Acho interessante falando. Falava inglês. Mas legal, Falava, porque ele viajava a Europa toda. ele viajava. Ele tinha doença, ele ia pra Itália. Quando, dependendo do clima, ele mudava de país. Ele me parece um Aprendi hobbit. isso lendo Quando Nietzsche chorou. A imagem mental que eu tenho dele é de um hobbit. Esse tem não, isso aí também. Não, poxa. Chesterton. Ah, Gordinho, Gosta do pé inchado cerveja, e tal, com gosta de macaquinho. cerveja. Rapaz, do podcast, essas conversas aleatórias. Eu ia falar, mas nem Esqueceu. É legal pensar nisso. Que eu tava falando do duplo, aí você não teve ideia. Ixi, não lembro mais não. Mas ainda falando sobre essa questão de tradição, eu queria trazer uma referência aqui bem interessante, que é a do Ítalo Calvino, em Cidades Invisíveis, que ele vai descrever várias cidades, né, que supostamente o Marco Polo visitou e ele tem que falar essas histórias pro cara lá que era o Khan, né? Tipo o Gengis Khan, o rei dos mongóis lá. E ele tava, tipo, servindo a ele. E tinha certo uma ameaça velada ali, né? Ele contava as histórias pra continuar vivo. Quase um Mil e Uma Noite, assim, né? Diferente. E aí ele contava essas histórias porque ele, tipo, trabalhava pro cara, contando as histórias da cidade, dia com o exército e tal. E aí ele conta sobre essa cidade, que não me lembro bem o nome. Eu vou até reler pra lembrar todos os nomes, porque é muito massa. E aí essa cidade, ela é um espelho, né? Não, tem duas cidades. Uma que é um espelho, que tipo, tudo que acontece de um lado acontece do outro, né? Que é exatamente essa coisa da tradição. E a outra é que todo mundo que morre na cidade, nessa outra cidade, eles vão pra baixo da terra. E aí, quem nasce nessa cidade, ela tem que ter o mesmo nome e o mesmo papel daquela pessoa. Tipo assim, tem João que é padeiro. Aí tem que ter outro João que é padeiro aqui, sabe? Porque é a cidade dos mortos, essa analogia. É essa cidade dos mortos que dá significado pra cidade de cima. É claro que nós não devemos imitá-la, né? Tipo, nós não devemos imitar sempre as coisas. Afinal, as coisas do passado não são sempre boas. É claro que sim, há coisas que foram testadas pelo tempo, como, por exemplo, os grandes clássicos, né? Um exemplo cultural aqui, mas há também exemplos políticos e sociais. Há coisas desse tempo passado que ainda são úteis para nós, né? E que são de grande qualidade, afinal o tempo testou. Mas disto não segue que tudo que é do passado seja bom, né? Como o Chesterton fala e que Zé Guilherme exemplificou aí. Mas eu gosto muito desse exemplo do Ítalo Calvino, né? De que nós temos que pelo menos seguir uma estrutura na qual o passado significa o futuro.
Pois, né, se não tem bases, por onde eu vou? Para onde eu vou, né? Se nós não estamos construindo uma base aqui para nossos futuros ancestrais, né, nossos netos, bisnetos, enfim, qual é o significado que eles terão, né? Isso é uma coisa pra gente pensar até sobre a nossa sociedade atual, como a falta de significado afetou a nós, né? E que apesar de, como Foucault diria, a nossa sociedade disciplinar, né? Mas nós estamos vivendo uma sociedade não disciplinar, mas que também não tem significado, né? Inclusive, os próprios psicoterapeutas que partem de uma abordagem Foucaultiana falam sobre isso, falam sobre esse problema de, tá certo, a gente superou a sociedade disciplinar, mas e agora? E essa é com a democracia matando a tradição que embasou a democracia, né? Pessoas que estudam mais sobre isso diriam que é o próprio Ocidente, né? Matando a própria cultura ocidental. E a gente vê isso em vários campos, inclusive do conhecimento, né? Nossa. Só para ilustrar uma imagem interessante que eu acho, para exemplificar essa coisa da tradição que Chesterton fala. Não sei se é em ortodoxia ou se é em outro canto que ele fala disso, mas que ele dá a imagem de um poste no meio de uma cidade. Ortodoxia. Li agora. Ortodoxia? Então tá certo. Eu lembro das coisas, mas eu não sei onde eu vi. É foda. E ele fala, é um poste no meio da cidade. Se nós queremos conservar que esse poste branco, vamos dizer que ele é branco, queremos conservar ele branco, ou seja, na sua estrutura, bonito lá, iluminando, nós temos que constantemente ir lá pintar, trocar a lâmpada e fazer com que aquilo se mantenha. E essa crítica que ele faz, vamos dizer, os conservadores não querem que não resolvem os problemas que nós temos. É como se eu dissesse assim, não, nós amamos esse poste, vamos deixar ele aí. Impedisse qualquer coisa de ir lá e ajeitar o poste. Só que o zelo por ele e a valorização, você entender que aquilo tem um valor, faz com que você possa conservar ele, conservar aquele poste e fazer com que ele tenha um sentido para as próximas gerações, tenha um sentido para o que está vindo. Não simplesmente ser uma peça de museu, como nós vemos com muitas coisas hoje. E com isso a gente pode até pensar aqui, né? Uma certa conclusão, um certo resumo aqui, para fechar mais ou menos para onde vai a linha do Chesterton. E aqui eu claramente concordo totalmente com ele, até com as metáforas que ele faz nesse momento, né? Do poste, enfim, muito massa. Essa aí especificamente eu gostei muito. Que eu acho que a gente não deve. A gente não é isentão, tá? A gente não tá sendo isentão nesse ponto aqui, mas a gente também não deve cair nesses mitos, né? Como eu já falei, o livro que eu mais citei até então nesse podcast, nesses quase 50 podcasts aqui, foi o Norton Fryer, A Imaginação Educada, que ele fala, não caiamos, né, no mito social progressista de que tudo que é antigo é ruim e que nós hoje somos iluminados e sabemos de tudo, mas também não caiamos no mito conservador, né, de que no passado tudo era bom, no passado era tudo perfeito, porque senão a gente vai cair nesse preciosismo. Isso é foda. E aí, só para fechar essa coisa também da tradição e da estrutura, pensando na cidade lá do Ítalo Calvino como uma estrutura que se repete, né? Chesterton faz uma analogia, que também essa é muito boa, que é do triângulo, né? Ele fala sobre as estruturas, né? O ser humano tem uma estrutura de consciência. Inclusive, eu acredito que a estrutura de consciência ocidental ela é muito baseada nessa questão do cristianismo mesmo, da democracia. Afinal, não haveria democracia liberal sem o cristianismo como a gente conheceu. Enfim, mas é engraçado essa coisa de estrutura porque, seguindo agora uma linha racionalista, que ele até é, inclusive ele até fala assim, eu sou mais racionalista nesse ponto. Sou mais racional, na verdade, ele fala racionalista. Talvez esteja aí a diferença. Ele fala assim, nesse ponto eu sou mais racional, gosto de exemplos intelectuais. Não lembro exatamente onde ele foi isso. Eu tava conversando com o Hector sobre isso. Mas voltando agora ao ponto, fechando esse parênteses. Essa estrutura racional que ele vai trazer é a estrutura do triângulo, né? Tipo, se você tirar um ponto do triângulo, o triângulo tem 3 pontos, né? Se você tirar um ponto do triângulo, não é mais um triângulo, né? Então, nós temos que estar satisfeitos com nossas estruturas. Tipo, não tem como muito fugir, né? A gente já falou isso algumas vezes em podcast sobre arte, sobre escrita. Inclusive, enquanto eu estava lendo esse livro, mais um argumento para a importância da forma. Olha só esse trecho aqui que ele fala. Muito interessante, né? Abre aspas. Não saia por aí feito um demagogo, estimulando triângulos a libertar-se da prisão dos seus 3 lados. Se um triângulo se libertar dos seus 3 lados, sua vida chega a um desfecho lamentável, né? Um triângulo sem 3 lados morreu. E aí ele passa um trecho e continua aqui, uma coisa bem interessante, mais perto da arte, né? Esse é certamente o caso de toda a criação artística, que, sob algum aspecto, é o exemplo mais decisivo da vontade pura. O artista ama suas limitações. Elas constituem a coisa que ele está fazendo. O pintor se sente satisfeito por ser plana a sua tela. O escultor se sente satisfeito por ser incolor a sua argila.
Isso me fez pensar, não quero entrar nesse assunto mais uma vez, sobre tema e conteúdo, estética, né? Tema e forma, mas a questão das limitações, né? Que cada ofício tem suas limitações, logo é necessário que haja uma estrutura a ser imitada. Um triângulo, se ele fosse se criar e, tipo, imagina assim um mundo onde são pontinhos. O pontinho sonha em ser um triângulo. Um pontinho que sonha em ser triângulo, aí já pegando as metáforas de Chesterton. Um pontinho que sonha em ser triângulo, ele tem que conseguir mais 2 pontos, né? Pra se completar. Então, ele tem uma base, ele tem uma referência mimética aí. Mais uma vez trazendo René Girard aí, né? E é nessa mímesis, por meio da tradição, que se faz a sociedade. E que se mantém a sociedade. E não apenas no preciosismo conservador, né? Você tá parecendo jurado do Masterchef. Chega o prato e diz: tá horrível, queimado, passou do ponto, tal. Aí bota a nota 9. Considerando o tempo e as situações, eu acho que foi um prato razoável. É porque é muita metáfora. Eu tô só por todas boas. Tá certo. Mas aí é uma coisa importante. Diga aí que você elaborou e mudou de ideia, pô. Não sou só eu. Não, isso aqui eu tava pensando há algum tempo já. Até porque depois piora. Seja humilde. Ele não pode não mudar de ideia, não. Não, posso sim. Falta Mas de depois... humildade. Será? Gostei dessa ideia aí do Masterchef. É exatamente isso que eu pensava, não tinha palavras. Elaborou você, Você né? tem Elaborou. Você tem muita coisa pra falar, Maria. Fica sem palavras. Meu Deus. Certa vez eu escutei que uma frase de Chesterton pode se desenrolar em um artigo. E um artigo que dá pano pra manga para um livro. E eu acho que já deu para perceber um pouco aqui que é bem assim. Você concordando ou não, as frases dele nos chamam a atenção para muitas coisas da nossa realidade e nos fazem despertar, às vezes, para coisas que a gente deixava passar desapercebido. Então, acho que a gente deixou muitas coisas passarem, o que é comum no livro desses, mas a gente conseguiu trazer a maior parte dos pontos. Eu acho que nessa reta final do livro, 2 capítulos que me chamavam mais a atenção é a parte dos paradoxos do cristianismo, mas que a gente já falou um pouquinho lá no início, que eu falava de algumas críticas que o cristianismo sofria naquela época e que eu achava paradoxal. E é muito interessante, porque eu dizia, olha, tem gente que diz que o cristianismo é coisa de mulherzinha e depois acusa a igreja de machista. Tem gente que diz que o cristianismo é otimista demais, mas tem gente que diz que é pessimista. Tem gente que diz que ele é violento por causa dos cavaleiros medievais, mas tem gente que diz que ele é pacifista, que nem os monges que se deixavam martirizar. E eu disse que nesse paradoxo do cristianismo é que se encontra a magia que fez com que eu descobrisse aquela nova ilha que eu tinha saído para buscar. E também o capítulo onde eu falo da bandeira do mundo, né? Que é um tema até que é muito recorrente da nossa parte aqui nos podcasts, e eu contraponho aquela visão do otimista e do pessimista, né? Eu disse que o otimista acha que tudo é bom, menos o pessimista, e o pessimista acha que tudo é ruim, menos eu mesmo. E eu disse que, olha, existe uma saída para além dessas 2 visões de mundo dicotômicas que são apresentadas. Eu disse justamente essa visão patriótica diante da realidade. Não é porque a nossa realidade é ruim demais, nós não podemos amá-la, mas que justamente por ser nossa e nas nossas circunstâncias, palavra que Joelson gosta muito, nas nossas circunstâncias que nós podemos agir, e são elas que nós temos. Então, acho que é isso que a gente poderia dizer, que essa é uma obra muito densa, muito interessante, que você pode discordar, pode achar o autor excêntrico, porque ele realmente é, mas que com certeza faz a gente pensar e refletir sobre muitas coisas. Esses podem ser chamados de pontos essenciais da velha ortodoxia, cujo mérito principal é o de ser a fonte natural de revoluções e reformas, cujo defeito principal é o de obviamente consistir apenas em afirmações abstratas. A principal vantagem é a de ser a mais corajosa e viril de todas as teologias. A principal desvantagem é simplesmente a de ser uma teologia. Sempre se pode insistir que ela, por sua natureza, é arbitrária e fica no ar, mas não fica tão alto no ar para impedir que grandes arqueiros passem toda a vida desferindo flechas contra ela. Isso mesmo, e até suas últimas flechas. Há homens que destroem a si mesmos e destroem a própria civilização, se também puderem destruir essa fantástica história.
E esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que você tenha gostado da discussão e das reflexões aqui levantadas. Esperamos que você tenha entendido um pouco mais sobre Chesterton, sobre sua filosofia e principalmente sobre a sua ortodoxia. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.